E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, no estudo de hoje vamos falar e aprender o que é perspectiva e como fazer a técnica chamada ponto de fuga de uma maneira bem simples e prática. O ponto de fuga ele serve para você transformar um objeto em 3D, ou seja, que você consiga ver as 3 dimensões do desenho: altura, largura e profundidade. E agora você deve estar se perguntando, para que eu devo aprender a fazer essa técnica com quadrados e cubos? E a resposta é bem simples. Com esta técnica você não vai apenas aprender a fazer cubos e cilindros. Você vai aprender a ver o desenho de outra maneira, pois agora você está vendo ele em perspectiva, e isso facilita na hora da criação do seu personagem, porque geralmente a gente faz o personagem sempre de frente ou de lado. Aqui não, aqui você vai poder explorar as 3 dimensões do desenho e fica muito legal. Bom, aqui no início vocês viram que eu desenhei um quadrado, e agora bem no centro do quadrado eu dividi ele ao meio. Essa linha se chama linha do horizonte, e essa outra linha que eu estou colocando na vertical se chama linha vertical. E essas 2 divisões vão ser nossas guias na construção do nosso desenho, a linha do horizonte e a linha vertical. Esse é o início básico em qualquer curso de desenho, e a gente vai aprender isso na prática. Bom, feito a linha do horizonte e a linha vertical, vamos desenhar outro quadrado menor. Aí a gente já vai começar a perceber que a figura está ganhando outra forma do que aquela de um simples quadrado. Percebam como eu estou fazendo no exemplo. Tudo que é relacionado a desenho também é relacionado à ilusão de ótica. Essa ilusão é causada quando juntamos as linhas no desenho, dando a impressão que o desenho está em cima da folha e não apenas desenhada. Bom, feito isso, vamos marcar o centro do quadrado com um pontinho. Esse pontinho é chamado de ponto de fuga e é dele que todo o efeito 3D vai ser formado. Vamos fazer uma linha ligando os 4 cantos do quadrado, fazendo com que a gente enxergue várias formas. Podemos ver um cubo visto de frente ou a parte de trás, e também podemos ver uma pirâmide vista de cima. E aí está a nossa ilusão de ótica do nosso cubo. A gente pode perceber que ele está ou de frente, ou mostrando a parte de trás, ou uma pirâmide vista de cima. Mas os exemplos não param por aqui. Agora eu vou te mostrar como que seria esse cubo visto de cima usando a mesma técnica desse ponto de fuga. Lembrando que esse aqui é o ponto de fuga com um ponto só. Existem outras técnicas com vários outros pontos, mas claro, vai ser um assunto para outra aula. Hoje vamos focar em ponto de fuga de um ponto só. Bom, o procedimento agora vai ser o mesmo. A gente vai desenhar um quadrado e vamos sempre respeitar a nossa linha do horizonte e respeitando a nossa linha vertical, que a técnica sempre vai dar certo, não tem como dar errado. É sempre bom lembrar que a linha do horizonte e a linha vertical, elas é que são nossas guias. Reparem como eu estou fazendo no exemplo. Tudo que a gente vai fazer agora para dar essa ilusão de ótica do cubo vai sair do ponto de fuga, mas o ponto de fuga tem que respeitar a linha do horizonte e a linha vertical. É tudo muito simples. Basicamente o que a gente vai fazer é ligar o ponto de fuga nos 4 cantos do quadrado novamente, só que dessa vez a gente vai inverter o ângulo. Ao invés de a gente fazer tudo reto do centro para as bordas, a gente vai pegar do centro do ponto de fuga e vamos deixar essa área de cima maior. Reparem como eu estou fazendo no exemplo. Só com essa pequena parte que eu fiz até agora, a gente já consegue enxergar o desenho numa dimensão que antes não tinha. E agora a gente começa a ver como que se respeita a linha vertical. Tudo que a gente está vendo que está para cima, a gente respeita a linha vertical. Tudo que a gente vê que está na horizontal, a gente respeita a linha do horizonte. E o nosso cubo está ficando pronto, então agora basta só a gente fechar a parte de baixo do cubo e a gente já consegue ver a profundidade, altura e largura do nosso desenho. Reparem que tudo que é visto para cima eu estou respeitando a linha vertical, e tudo que é visto deitado eu estou respeitando a linha do horizonte. É assim que a gente deixa o nosso cubo com um aspecto legal, com um aspecto reto e não um aspecto torto. Se você não respeitar a linha do horizonte e a linha vertical, provavelmente o seu quadrado, o seu cubo vai parecer que ele está inclinado para os lados e não fica muito legal não. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Agora aqui a gente vai dar a impressão de que o nosso cubo está sendo visto da parte de baixo. E novamente o processo é igual, é uma série de repetições. A gente vai fazer outro quadrado agora e vamos começar a ligar os pontos de fuga de novo nos 4 cantos do nosso quadrado.
Basicamente é a mesma coisa do cubo visto de cima se a gente inverter a folha. Então basta só você lembrar o que você fez no cubo visto de cima e inverter para você fazer o cubo visto de baixo. Não é uma técnica difícil de se fazer, ela é uma técnica chata, é uma técnica demorada, mas uma vez que você entenda, você não esquece ela mais, porque é uma técnica bem simples. É só você lembrar que o ponto de fuga ele tem que respeitar os cantos do quadrado e as outras partes, a parte de baixo e a parte de dentro do cubo, ela tem que respeitar a linha vertical e a linha horizontal. E assim a gente forma mais um cubo. Agora me conta aqui nos comentários, estudando os cubos aqui, estudando a perspectiva, você já consegue ver a cabeça de um personagem dentro desses cubos? A cabeça vista de frente, vista de cima e vista de baixo? Ou ainda não entendeu aonde eu quero chegar com esse estudo de perspectiva? Então, se você entendeu, meus parabéns, porque as próximas aulas aqui do canal vai ser justamente sobre isso, como que a gente faz uma construção de um personagem em várias posições. E eu não vou ensinar somente a fazer a cabeça, não, eu vou te ensinar a fazer o corpo, eu vou te ensinar a fazer o desenho completo, para você não precisar nunca mais de referência nenhuma, para você começar a criar os seus personagens da maneira que você quiser. Mas antes disso a gente precisa entender o que é perspectiva e como funciona, e essa aula que eu estou dando para vocês hoje aqui é exatamente sobre isso. Os próximos exemplos também são baseados no ponto de fuga, na linha vertical e na linha horizontal. Só que dessa vez a gente não vai mais enxergar o cubo somente de frente, a gente vai enxergar a parte da frente dele e a parte do lado. E vocês vão entender que toda essa técnica ela tá ligada e ela segue um padrão. Basta você só prestar atenção e entender como funciona esse padrão. E se você ainda não assistiu o vídeo em que eu mostro como fazer o rosto de um personagem de anime em semi-perfil, eu vou deixar o link aqui no card e você vai poder ver que foi esse cubo aqui que eu usei para fazer o nosso rosto lá no vídeo. Então confere lá que tá bem legal também. Bom, reparem que o procedimento é o mesmo, só que agora a gente está escapando os lados para o lado esquerdo, a gente está respeitando todos os 4 cantos do quadrado e escapando para o ponto de fuga. Por isso que o nome dele se chama ponto de fuga, porque todos os ângulos caem nele, então a gente consegue enxergar em perspectiva. Se você virar a folha em qualquer ângulo que você vire ela, os cubos ainda continuarão virados para você. Isso é ilusão de ótica, isso é o que acontece quando você domina a técnica ponto de fuga. E agora, para o nosso estudo não ficar muito longo, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas é legal que vocês assistam até o final para vocês verem os outros 2 exemplos do cubo. Não tem segredo, tá? Eu desejo a todos um ótimo estudo e nos vemos no próximo desenho. Valeu!